Olá, muito boa noite. Eu sou Afonso Rangel e essa é a sua Top TV. Começa agora um programa com prestação de serviço, informação e, claro, entretenimento, porque é preciso relaxar e se divertir um pouco. Hoje a conversa com o professor universitário PhD Álvaro Laranjeira, que fala de comunicação, marketing, política e história. Meu segundo entrevistado é o dermatologista Lincoln Fabrício. Vamos conversar, claro, sobre saúde, tatuagens, mas também sobre música, porque além de médico, ele é músico vocalista de uma banda de rock. E tem ainda a participação habitual da banda do nosso programa. Emerson Vieira no baixo, Marcos Vizetti na guitarra e Edito Lotti na bateria. É o Emerson Vieira Trio. Está muito bacana, não sai daí que vamos para uma pequena pausa e já voltamos. Fazer que nem o João, mas não deu certo, hein? O meu primeiro entrevistado é o professor Álvaro Laranjeira, pós-doutor em jornalismo pela Universidade de Coimbra, que pesquisa muito na área de comunicação, mas também nas áreas de política, história e economia. Psicologia e por aí vai. Um homem do pensar e leciona na Universidade Tuiuti do Paraná, me dando a honra de ser meu colega de trabalho. Não tem como começar com esse tema sem falar em eleições. Em primeiro lugar, boa noite, professor Álvaro. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Para nós conversarmos sobre toda uma temática que envolve desde a eleição até... Pois é, eu que agradeço. Mas vamos começar então falando sobre a eleição que vai ocorrer esse ano. Nós temos aí, vamos dizer, um fenômeno da comunicação que é o candidato Bolsonaro e temos outros candidatos, como tivemos o fenômeno Lula, que também é um fenômeno tão grande da comunicação que virou um mito, né? Hoje tem até uma turma lá de fantoches que fica todo dia, bom dia, presidente, não sei o quê. Enfim, como é que você está vendo, falando em comunicação, esse momento eleitoral que nós estamos vivendo? Bom, estou vendo que a peculiaridade dessa eleição, porque nós temos quem está à frente, no caso das pesquisas, está quase que impossibilitado de participar do pleito. Na cadeia não dá para fazer ao comício. E ao mesmo tempo, a outra pessoa, vou dizer assim, já candidata, né, que é o Jair Bolsonaro, ele representa o segmento da extrema-direita. Então, nós estamos aí, há um hiato, vamos dizer, de 80% entre um polo e outro, e esse hiato de indefinição, porque nós temos, então, quem está à frente, não sabemos se ele vai concorrer mesmo, se ele não concorrer, esses votos vão precisar ir para outro candidato, que provavelmente, na maior parte, é um candidato da esquerda, ou se houver negociação de centro-esquerda, no máximo. E também nós temos uma perceptível ausência de candidatos de centro. Então, não há Ou pelo menos, professor Laranjeira, ou pelo menos os candidatos de centro não estão empolgando. Né? Não estão empolgando e não assumiram, né? Não assumiram a importância desse momento, quer dizer, de ter atitude, de dizer, não, eu vou me candidatar, porque agora nós temos, por enquanto, apenas, quer dizer, pretendentes a algo. E a circunstância e o momento requer um posicionamento para que seja debatido e discutido aquilo que o Brasil precisa, né? Eu, inclusive, sou obrigado a concordar contigo no seguinte, que realmente é um extrema esquerda e um extrema direita. Porém, o Brasil teve a experiência da extrema esquerda. Por que não ter a experiência da extrema-direita? Agora está todo mundo com medo radical. O Lula era o quê? O Lula era um moderado?
Ele era um Tentando moderado. estabelecer um regime como na Venezuela, como o de Cuba, não tem nada moderado, pô. Mesmo Vamos dizer do que Foro de São Paulo, se o moderado do Foro de São Paulo, não sei o que é extrema-direita. Tá, mas no espectro, vamos dizer, político, o Lula, dentro da esquerda, ele não era extrema-esquerda, porque a extrema-esquerda, nós temos forças que são, por exemplo, o partido PCO, Comunista Operário, PCO. o PSDU e o PSOL, ou ainda o antigo, e mais do que antigo, né, quase centenário, o Partido Comunista Brasileiro. Dentro disso aí entrava o PT, então já com um partido de esquerda, assumidamente de esquerda, isso aí com suas dezenas de correntes. Dentro dessas correntes, o Luiz Inácio Lula da Silva estava naquilo que é das correntes moderadas, que era a parte hegemônica do partido. E depois viemos saber que é uma cleptocorrente. Isso aí eu estudei para alguns livros, né, que eu trabalhei, essa coisa toda. Então, voltando, o Brasil realmente ele não passou por um governo de extrema esquerda, mas passou por um governo de esquerda. E agora nós estamos numa situação que é interessante, que depois vai ser relacionado com a leitura ou conceituação que se tem de um momento em que, simplesmente pelo fato, ele já polariza isso aí, já polariza. Claro. Então, nós temos situações em que um jornal liberal, por exemplo, como a Folha de São Paulo, é considerado de extrema esquerda, por um segmento, por exemplo, de direita, né? Então, acho que nesse ponto, o que acontece, o problema de uma candidatura de extrema-direita é com que ela traz. E aí, o prejuízo social e também humano é muito grande. É muito grande pelo seguinte, na sua plataforma, vamos dizer, moral, ela é muito segregadora. Ela tira, sim, segmentos que são expressivos e que são necessários para a nossa convivência, para uma convivência, vamos dizer assim, mais normal, do ponto de vista, né, comunitário e tudo. Eu gostaria de perguntar o seguinte, veja bem, eu estava morando nos Estados Unidos quando o Trump se elegeu. Eu, em que pese aqui ser direita, lá eu era Hillary, eu era esquerda. Era esquerda. Para os americanos eu sou esquerda, Era imagina. esquerda. E ele, eu acho que é mais radical que o Bolsonaro. E bem ou mal, ele está fazendo a gestão dele. Ele pode... Não, Ou ir fazendo a América Great Again. Exatamente. Dizer, grande de novo. Exatamente. Então, eles gostam de fazer guerra para ganhar dinheiro. Exato, Mas ele conhece o que o republicano faz. Mas ele está indo lá, de alguma forma. Ele está indo, mas ele representa, do ponto de vista ideológico, ele é moderado comparado ao Bolsonaro. Será? Por que ele é Mas você não acha, por exemplo, você que é um homem experiente, vivido, culto, preparado, enfim, que o Bolsonaro no governo também para um pouco esse discurso, que esse discurso é muito mais da comunicação para poder atingir a indignação do povo brasileiro. Está todo mundo indignado com essa cleptocracia oclocrática que se instalou aqui no Brasil, quer dizer, a ralé, ladra, governando. Então está todo mundo indignado. O juiz Sérgio Moro, graças a Deus, vai fazer parte da história do Brasil. O Brasil passa a ter duas eras, antes e depois do juiz Moro. Será que não é isso? Que é mais uma ferramenta de comunicação do que uma ferramenta de eleição? Mas aí entra o seguinte, o problema é que me parece que ele não tem uma competência para saber utilizar essas ferramentas como uma política comunicacional e não uma expressão do que ele é mesmo. Mas se ele Pelo tudo histórico que teve o Bolsonaro, ele vem de uma escola, por exemplo, que é de militarismo extremado. E ele não consegue, até agora, não colocou nenhuma situação em que ele fosse, vamos dizer, questionado, mostrar que tinha o manejo suficiente de saber se colocar razoavelmente para uma situação Então tá bom. Então eu vou estabelecer eleitoral ou política. Eu estou gostando da tua análise porque tem conteúdo, mas é assim, eu vou fazer um desafio e um convite aqui. O Bolsonaro vai vir aqui, dar entrevista, e eu vou te convidar no dia.
E aí Pode nós convidar que conversamos. podemos Claro, vamos conversar questioná-lo tranquilamente, em claro. termos de comunicação. Ninguém vai aqui cobrar se ele é de direita ou de esquerda. E aqui a gente tenta fazer um programa que não tem mimimi nem politicamente correto. Não vou ficar aqui perguntando para ele se ele é homofóbico, se ele não sei o quê, se ele atiraria na Maria do Rosário. O que ele pretende, o que ele vai atiraria na fazer? Maria do Rosário, se ele vai estuprá-la ou não tem nada a ver. Isso acho que já são os estigmas que a imprensa tenta colocar já para prejudicar o cara antes dele sair candidato. Mas acho que a gente pode fazer uma entrevista com ele nessa base da comunicação. Eu queria, aproveitando o tema político, eu vou mostrar aqui todos os 5 livros que você... 5 ou 6? Deixa eu conferir. 6. São 6 livros. Os 6 livros que você me deu o prazer de trazer, mas esse do PT para te fazer a seguinte pergunta. O PT fala muito em imprensa golpista. Isso existe? Nesse momento? Nesse momento, então nós temos que fazer um apanhado anterior, né? A imprensa no Brasil, a imprensa que podemos chamar de convencional, ou é o establishment midiático, então são as grandes empresas de comunicação, elas historicamente, desde 1950, com Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas traz uma proposta reformista ao governo, então anterior do que ele tinha passado nos anos 30, posterior à Revolução de 1930, ele começa a enfrentar a oposição enfática dessa imprensa, no sentido não uma oposição de simplesmente contestação, mas de desestabilização. Então tentaram isso e acabou no episódio de 1954, com o suicídio do Getúlio Vargas em agosto, né? Posterior já nós temos o caso com o João Goulart. Quando o João Goulart assumiu em razão da desistência do Jânio Quadros, o João Goulart era associado ao governo Getúlio Vargas e tinha uma aproximação com o reformismo, com os sindicatos e principalmente por ser representante do Partido Trabalhista Brasileiro. E novamente ele sofreu, vamos dizer assim, né, uma pressão que culminou com o que é assumidamente, né, e colocado como golpe de 1964. Antes disso, né? Tentaram botar um primeiro-ministro, exato, tentaram dar uma aliviada nele, mas ele era muito... que foi aquele episódio da legalidade, em que ele foi negociado para ele assumir que mudasse o regime para parlamentarismo, né, que foi Tancredo Neves. Você que me conhece, Álvaro, você sabe que eu sou filho de coronel. Isso. E o que eu ouvi na época no Exército é de que ele estava tentando fazer os militares subalternos se insuflarem, quer dizer, quebrar a hierarquia. Isto no Exército, eu acho que ali ele caiu. Sim, mas agora acabou. Agora está querendo que os soldados tomem conta dos quartéis. Porém, não tem... mas veja o seguinte, Afonso, o que era o tenentismo senão isso? Não, pois é. Mas... Então também não acabou com o Exército, pelo contrário. Os tenentistas lá, desde de 20 e poucos, é o que se tornaram depois os oficiais, os generais que fizeram o golpe. Exatamente. A maioria foi. Então, nesse aspecto, mas aí entra a questão vamos dizer, de classe e tudo mais, né? E nesse perfilamento que entra a mídia, é nesse aspecto que ela se torna, vamos dizer, chega a essa pecha de golpista. Por quê? Tudo que é governo, vamos dizer, reformista, governo com uma perspectiva social, ou governo da esquerda, ela trata de tentar desestabilizá-lo. Mas então o PT está certo quando chama a mídia hoje de golpista? Não apenas o PT, mas como todas, vamos dizer assim, as forças nesse campo que nós podemos chamar de esquerda, o progressista, e inclusive parte expressiva da mídia nacional com jornais ou empresas que não são de esquerda, e sim liberais ou progressistas. Uma liberalmente. Então, essas aí dizem que foi um procedimento golpista. Por quê? Porque tão logo a Dilma venceu, essa mídia começou a pressioná-la para que ela adotasse medidas mais liberalizantes. Ela fez e colocou o Levi como ministro.
automaticamente isso aí foi criticado, dizendo que ela estava vacilando, então que ela não tinha. E aí, antes do impeachment, vamos dizer, político, já houve um impeachment midiático. Então, nesse sentido, que se coloca a mídia como golpista, porque ela já tratou de derrubar antes de legalmente ou legitimamente fosse iniciado o processo. Ok, nós vamos dar uma pequena pausa para tratar de um assunto mais leve, mas nós vamos voltar nisso, porque se é verdade que houve impeachment midiático, eu estou adorando a mídia. Eu tinha que impeachment aquela mulher. Independente de posições aqui, polícia, nós estamos falando de comunicação. Vamos parar um pouquinho aqui, fazer uma pequena pausa para acompanharmos a nossa querida Denise Herzer com o seu Insta de Mãe, falar um pouquinho sobre a maternidade e a família. Vamos lá, a gente já volta. Oi, meus amores! Hoje eu quero convidá-las para ter uma DR comigo. Mas não é para falar do nosso relacionamento, não. E sim do relacionamento do casal após a chegada dos filhos. Será que muda muita coisa? Vocês precisam de algum tempo para pensar ou já está na ponta da língua a resposta? Eu acredito que a maioria vai dizer que já está na ponta da língua, né? Porque realmente, com a chegada de uma criança em casa, muda totalmente a rotina do lar. É impossível a gente dizer que continua a mesma coisa, principalmente no início, onde as mulheres passam por uma série de mudanças, onde tem toda uma adaptação com essa chegada da criança, na estrutura da casa, nos horários para dormir, nos horários para comer. Então, assim, a chance de a rotina começar a ficar estressante nesse início é bastante grande. E alguns cuidados devem ser tomados para não acabar afetando diretamente o casal, o relacionamento. Quando o Lorenzo chegou, ele simplesmente não dormia à noite. Então, a gente foi para casa, feliz da vida, com o nosso filhinho, que era o sonho tão esperado, né? Assim como em muitos lares, a chegada de um filho é a realização de um sonho. Porém, era dia e noite, ele acordando, chorando. Tinha noites que eu não aguentava, eu já não escutava ele chorando, porque eu estava num processo tão cansativo, tão esgotado, assim. O meu corpo estava num esgotamento tão grande que o Luciano, meu marido, levantava, pegava o Lorenzo no berço, levava até o meu seio, eu colocava para amamentar, ele colocava o neném para rotar e colocava no berço, e às vezes eu nem percebia isso, de tão grande que estava o meu esgotamento. Isso é uma das coisas fundamentais no relacionamento, esse envolvimento do casal, do parceiro, vocês estarem juntos, unidos e sempre um auxiliando o outro. Vamos parar com essa mistificação de que quem tem as responsabilidades da criança é a esposa. Não é assim, porque isso com certeza vai afetar o relacionamento. Aí não adianta marido reclamar que a esposa não dá atenção para ele, porque um bebê totalmente é 100% do tempo de envolvimento. Então, se não tiver alguém para estar auxiliando, a mulher vai acabar o tempo todo com a criança efetivamente. E nós precisamos de um tempo para relaxar, para tomar um banho com calma. Isso era uma outra coisa que acontecia no início. Eu entrava no banho, o Lorenzo começava a chorar, o Luciano quase arrombava a porta do banheiro porque o Lorenzo estava chorando. Aí eu ficava muito estressada e falava, pelo amor de Deus, eu só quero tomar um banho de 10, 15 minutos. Papais, façam um mantra. Esse bebê, ele não vai morder vocês. Esse bebê, ele é só um bebezinho, vocês vão dar conta, tá? Vocês vão conseguir cuidar desse bebê enquanto a mamãe estiver tomando banho, enquanto ela for fazer uma unha no salão, enquanto ela for fazer uma escova, enquanto ela for sentar no banheiro para fazer o número 1 ou o número 2. Simples assim, vocês precisam ajudar, tá? Isso é muito importante para vocês terem um tempo de sentar no sofá para assistir uma televisão, para vocês terem um tempo de sentar, namorar, gente, trocar carinhos, estar em contato físico, conversar sobre outras coisas que não seja o filho, para não virar aquela rotina de você sentar, olhar para a cara do marido e falar assim, nossa, você viu que o nosso filho hoje fez cocô mole? Será que é normal? Porque senão a rotina vira só esses tipos de comentários também. Então, nós temos que nos policiar para fugir um pouco disso. Apesar de ser bem difícil no início, nós temos que fugir um pouco disso sim,
para manter o relacionamento, porque o filho é fruto desse relacionamento. Então ele não pode simplesmente ser deixado de lado o relacionamento com o nascimento da criança, até mesmo porque é fundamental para a criança ver os casais unidos, felizes, de bem com a vida, porque muitas pessoas falam assim, ó, ai, porque filho segura casamento. Não, minha gente, filho pode acabar com o casamento se não tiver muita união do casal, se o casal não estiver assim muito consciente de tudo que pode acontecer com a chegada dessa criança, se não tiver um entendimento entre os dois, porque vai virar briga, vai virar estresse, vai virar rancor, e aí não adianta ter apenas duas pessoas morando na mesma casa, né? Mas totalmente infelizes. Então, esse é meu conselho de hoje, que eu quero passar para vocês. Pensem no relacionamento também depois da chegada dos filhos. E estudem, planejem uma maneira de vocês estarem, vocês dois também. Isso é fundamental para a saúde da família e para a saúde do casal, tá? Então, um grande beijo para vocês e até o próximo programa. Muito bem, continuando aqui com o meu querido professor Álvaro Laranjeira, já falamos um pouquinho desse livro do PT aqui, que ele fez uma análise sobre a comunicação do PT, e eu admiro muito o professor Álvaro, além da capacidade profissional, ele é uma usina de produzir conhecimento e produzir livros. Num país onde nós temos dezenas de milhões de analfabetos, é uma honra poder falar com um professor que produz tanto conhecimento e está impresso, ele vai, mas isso aqui fica para sempre para as novas gerações. Circunvegação comunicacional. Circunnavegação comunicacional, uma viagem pelas Américas, Europa, Oceania e África. Isso aí é tentar dar um apanhado da comunicação no mundo inteiro, porque é interessante para ver as diferenças, né? A concepção que nós temos de comunicação, tanto a normal, como uma comunicação política, uma comunicação pública, ela difere muito. E tem várias, vamos dizer, zonas que nós não temos conhecimento, por exemplo, África e Oriente Médio e extremos... Por acaso eu conheço a África, eu tive uma empresa em Angola, e era gozado que você pegava o jornal, lá o jornal só era oficial. Exatamente. Era chapa branca. Aí você pegava o jornal e dizia assim, o presidente José Eduardo estará amanhã com o seu homólogo americano na Casa Branca. Eles queriam dizer que o presidente da Angola era exatamente igual ao presidente americano. Pô, era de rir, né? Mas eles queriam dizer isso para a população. Enfim, a mídia e o regime militar. A mídia e o regime militar foi, dentro daquilo que nós já tínhamos mais ou menos falado, a mídia, essa mídia brasileira, a grande mídia, ela, agora que tivemos 50 anos do movimento militar de 1964, algumas grandes empresas, como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e o próprio Globo, assumiram, vamos dizer, que elas defenderam aquilo que até elas consideraram como um regime militar, certo? Porém, nessa autocrítica, ou meia-culpa, elas disseram que foram levadas pela circunstância, pelo instante. O país todo, na realidade, os militares quiseram assumir o poder. Todo mundo queria que eles assumissem. Exatamente, nem todo mundo. Naquele não momento. Quer dizer que eles tinham que ficar 20 e tantos anos, não é isso. Era para assumir, dali 6 meses, fazer eleição. Era um segmento muito semelhante ao que foi em 2016, tudo. Mas aí, o que requer isso? E como bem tu falaste, quer dizer, requer uma pesquisa, requer fundamento, requer que tu faça um trabalho. Okay. E nesse levantamento, eu fazendo 60 jornais, eu comprovei que desses 60 jornais, apenas 10% se opuseram a toda a preparação para
aquele movimento de 31 de, mas e foi 31 um de março, momento 1º de nacional, abril. né, Álvaro? Foi um momento nacional. Mas eu acho que esse o sentido... A análise é boa. A análise é boa porque, ao mesmo tempo que no livro do PT eu coloquei as contradições do Partido dos Trabalhadores, nesse aí também, aí eu coloco as contradições midiáticas. Claro, o que demonstra que, pelo menos, ele é um homem equilibrado. Então é o seguinte... Esforço. Para dar uma acalmada, vamos tomar aqui um gole da nossa querida Doc Duo, que é a nosso espumante, que é a Deca Chablis. Põe para nós aqui. Muito bom. Eu só não tomo muito, porque senão já viu, né? Pois é. Depois fica ruim, né? A sequência requer também um certo comedimento. Mas é assim, ó. A Serpente e o Dragão, Getúlio Vargas. Esse foi o primeiro livro que basicamente eu organizei. O que é A Serpente e o Dragão? Em 2003, eu recebi um convite do historiador Décio Freitas. O historiador Décio Freitas, ele tem uma obra expressiva, ele é gaúcho, tem uma obra expressiva no plano nacional e até alguma coisa internacional, porque ele trabalhou muito sobre a escravidão. Então, sobre Zumbi e Palmares, aqueles filmes da década de 50 foram baseados no livro que ele escreveu. Então, e aí, na Faculdade de Direito de Porto Alegre encontravam-se as provas do Getúlio Vargas quando ele cursou Direito. Então, de 1904 a 1907, na Faculdade de Direito, naquela época, Universidade de Porto Alegre, Universidade de Direito. Veja, era então, uma situação em que, como pesquisador e de gostar da história e tudo mais, tu trabalharia com a maior personalidade política do século XX. Então, nós adaptamos as provas todas à linguagem, né, contemporânea, porque, logicamente, que era um português de 1904, né, com toda a empolação, com toda aquela verve, né, característica. Mas é interessante... Eu tenho um amigo aqui, o José Rapotines Vieira, que está aqui conosco no estúdio, que ele deve ter lido lá em 1904, ao vivo, deve ter lido. cores. Isso que é interessante dessa... É atemporal, ele era atemporal. E o que é importante aí? Porque já nesse livro se percebe, lendo nas provas que o Getúlio Vargas redigia, várias concepções dele que ele colocaria em prática a partir de 1930. Né? Até também no seu segundo governo. E por que A Serpente e o Dragão, esse título? Porque Getúlio Vargas adorava, nas provas, de colocar um provérbio romano, que é: a serpente que não devora a serpente não se faz dragão. O direito é a força que venceu a força. Puxa, eu não sabia que ele ainda era meio poeta. E porque era coisa de positivista, eles adoravam esse tipo de poesia. Bom, vamos ver aqui. Comunicação monoteísta. Comunicação monoteísta foi a minha tese do doutorado, em que eu tratei de fazer uma teoria da comunicação. E aí resultou nesse comunicação monoteísta. Porque se nós analisarmos todo o discurso midiático ou discurso comunicacional, ele tende muito a um credo, ele tende muito a uma crença, a uma fé. Então, nesse sentido, né, eu fiz todo um ensaio, vamos dizer, teórico para direcionar e mostrou que tudo aquilo que nós assistimos, na maior parte, né, ela está muito mais relacionado, vamos dizer, com uma crença midiática do que propriamente uma percepção e uma leitura que faça a mídia ou a comunicação daquele momento, daquela circunstância histórica e tudo mais. Bom, muito bem. Então, eu vou fazer agora um furo de reportagem aqui, né, mostrar pela primeira vez... Está em primeira mão, né? Está o livro que está no gráfica, prelo. Está na gráfica. Foi para Comunicação e Política EBC e o impeachment do governo Dilma. Você vê que está tão bom que eu consegui até ler. Esse é o assunto... Coordenação editorial, Álvaro Nunes Laranjeira. Bom, então,
Fala um pouquinho sobre esse novo livro. Bom, esse Só livro antes eu aí- quero fazer uma observação. Ah. Eu estou lendo um livro chamado Sexo na Casa Branca, que demonstra aí, ao longo dos governos americanos como a vida sexual dos presidentes alterou a história do Alterou mundo. a história. Alterou Porque a história. imagine o que acontecia na alcova lá da Casa Branca. Então, mas depois eu vou ler a tua coleção. Até vou, junto com esse teu tema aí, lembrar que um dos grandes teóricos, vamos dizer, desde os anos 60 para cá, que é o Edgar Morin, que tem um livro, vários sobre chamado O Método e também sobre o tempo contemporâneo, ele afirmava que, por exemplo, um romance, vamos dizer, de Marco Antônio com Cleópatra, tinha uma influência que Absurda. nós tínhamos que reconhecer, e verdade. todos esses também, aconteceu na a própria Napoleão. Então esse aqui é sobre o impeachment da Dilma. Esse aí é tratar da comunicação pública, especialmente naquele episódio. Isso é importante porque... Eu vou ler com especial curiosidade, Claro, porque é o momento que nós estamos vivendo, né? Exato. Então, ele traz, quer dizer, como é que foi, como se essa empresa, que era a Empresa Brasil de Comunicação, ela abordava nesses três aspectos, né? A presidente Dilma, isso quando ainda era, no momento que ela saiu para assumir o Michel Temer, e como que eles analisavam, por exemplo, o Sérgio Moro e a Operação Lava Jato. Então, acho que é muito interessante na perspectiva também de apresentar a importância de uma comunicação pública no Brasil, que não é muito valorizada. Ao contrário, por exemplo, da Europa, onde tu vai em países em que naturalmente há 3, 4 canais estatais. Não é nossa cultura, né? Não é a nossa cultura, Mas Se bem então que o nós canal temos... estatal de São Paulo é um bom canal. Ele é bom, é um bom Vamos- canal. vamos- Tem vários, tem alguns canais Enfim, bons assim, enfim. mas a maioria não. Bom, para encerrar, infelizmente, nós podíamos ficar conversando aqui umas 2 horas, mas infelizmente televisão é tempo. Primeiro registrar que é mais um gaúcho que vem ao nosso programa, esse é colorado, não é Mas tricolor. Colorado, com todo orgulho. Com todo orgulho, com toda alegria, ganharam da Chapa essa semana. Saindo daquela série B para agora ir para uma série estrela, alguma coisa do Série A. gênero. E como eu sempre digo aqui, com a presença dos meus amigos gaúchos, os gaúchos bons já moram em Curitiba, o resto continua no Rio Grande. Deixa eles lá, os bons já estão aqui conosco e o Álvaro Laranjeiras é um exemplo disso. Professor, PhD, um homem que conhece profundamente comunicação e nos desfilou aí toda a sua obra literária, que eu vou ter o prazer de ler. Você não pode ir embora sem levar o nosso brinde, o nosso mimo do programa. Muito obrigado. Está personalizado com o seu nome. Muito obrigado. Acho que é uma relíquia, tudo. Agradeço. Um espumante da Agradeço Adega por Chablis. essa do exatamente, Doc né? Espero que você faça E bom eu acho que proveito. também Isso aí eu costumo dizer que é para tomar com as esposas, com as namoradas, com as amigas, alguém. Não pode ser com homem. Né? Mas tem que ser tem que bem ser seletivo. uma companhia seletivo, agradável, uma né? companhia agradável. Porque e tudo realmente mais. é um produto de alta qualidade que a Adega Chablis nos Muito presenteia. obrigado, tudo, e é um imenso prazer de estar aqui conversando. Nós Prazer temos foi muita meu. temática. Muito obrigado, professor Álvaro. Muito bem, minha gente. No próximo bloco eu vou conversar com o médico e músico Lincoln Fabrício. Ele vai falar sobre pele, beleza, saúde e também mostrar o talento de vocalista. Voltamos já. Agora o meu entrevistado é o dermatologista Lincoln Fabrício, que consegue aliar a rotina médica com shows com uma banda de rock. A Splippleman, é isso? Splippleman. 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 Nossa, eu ia falar Splippleman, mas a Splippleman foi Splippleman. melhor, né? Muito bem. Nós fizemos uma reportagem com a nossa querida e competente repórter Andréa Portela sobre tatuagens.
Porque eu, desde de garoto, minhas filhas, eu disse, ó, se chegar de tatuagem em casa, pode virar as costas e ir embora. Porque eu nunca gostei. Acho que é uma coisa primitiva, acho que suja. Inclusive, eu já comprei um detergente pro Ed, o nosso baterista, mas ele não passou lá para limpar o braço, entendeu? Porque continua sujo. Também o Secato, que trabalha aqui com a gente, também tem... Enfim, esse mau costume está se disseminando. Me conta uma coisa, você como médico dermatologista, cria problema para a pele, não cria, enfim? O que é verdade e o que é mentira nessa área? Bom, uma verdade bacana é que essa música que a banda começou aí, a tocar da Split Moment, se chama Tatu. Tatu. É. Então, essa Bom, é uma mas verdade... tatu por causa daquele bichinho tatu. Não, é de tatu de tatuagem. Tatu de tatuagem. Eu acho que é uma questão de gosto, né? Para a dermatologia, evoluiu. A técnica do tatuador evoluiu. Eu concordo, é uma moda, né? Como moda é moda, né? Acho que nós estamos no alto da moda aí, enfim. Às vezes o dermatologista fica diante do arrependimento da pessoa que fez tatuagem. Para mim, ninguém vem mostrar uma tatuagem bonita. Vem mostrar uma tatuagem onde era o nome de um ex-namorado que quer tirar e assim por diante, né? Ou que houve um arrependimento. E aí nós temos que lançar mão de uma técnica laser, enfim, para fazer a remoção. E é muito difícil remover, assim, isso é custoso. Que eu queria saber, Lincoln, mas você consegue tirar? Com dificuldade, eu diria, ainda hoje. Tem vários lasers, né? É um tratamento caro, tem várias tecnologias para remoção, às vezes remoção cirúrgica. Então, quem for fazer, acho que tem que ter não ir só pela moda, né? Enfim, tem que ser uma questão de gosto mesmo, a pessoa que gosta de fazer, enfim. Ainda que isso, às vezes, já aconteceu também de pessoas que, na busca do emprego, tiveram problema, né? E aí uma rejeição, enfim, tal, um preconceito, tal, e o patrão pediu, olha, se você com tatuagem tem que remover. Aí a pessoa vem no consultório para, puxa, está custando difícil. Então isso acontece, é um momento, como foi lá atrás com o piercing, como foi, né, com os cabelos coloridos, como foi na época punk, assim, acho que é uma moda. Tomara, né, que você esteja certo, porque eu me lembro que tatuagem, no meu tempo de garoto, eram os marinheiros que botavam uma âncora, botavam lá uma tatuagem de um país que ele visitou e tal. Depois isso disseminou, e hoje tem pessoas até exageradas, que eu considero até uma patologia. O cara bota 5 piercing na boca, 2 no nariz, 1 no... e tatuagem até o Zeregdum e caramba. Fica um negócio meio ridículo, meio... sei lá, acho que até underground. Daí o cara reclama que não tem emprego. Quem que vai dar emprego para um macaco fantasiado de gente? Quer dizer, e daí? Isso é normal e também não dá mais para tirar também. Esse já é o caso perdido. A dificuldade da remoção, isso é real, isso tem que ser dito, né? Até a pessoa que faz, você tem que estar ciente disso, né? Existem maquiagens, enfim, pessoas que acabam disfarçando isso. Lógico, questão de... Eu acho que para nós, para a dermatologia, é uma coisa hoje mais tranquila, até por essa questão profissional. Porque antigamente a tatuagem ela era feita de uma forma não profissional. As tatuagens antigas do Exército, né, essas que o senhor comentou, então acho que isso daí também mudou. E o pigmento, né, colocado... Lógico, agora é muito mais colorido, é mais difícil de tirar o pigmento. Antigamente tinha uma questão toda, tatuagens religiosas, assim por diante, né? Pois é. Enfim, eu continuo contra. Ele, como médico, tem que tratar. Vamos ver a matéria, Reinaldo, que a Andréia fez, para que a gente possa continuar a conversa aqui com o Dr. Lincoln. 1, 2, 3, 4. Kate até já perdeu a conta de quantas tatuagens tem pelo corpo. Eu não sei exatamente mais quantas eu tenho, já não conto mais. Então, eu devo ter para base de mais de 30. Assim como ela, Andressa também decidiu colorir a pele. Está fazendo a 6ª tatu. A primeira tatuagem foi o nome da minha filha. Daí eu queria fazer o nome dela e depois disso acabei gostando, daí fiz mais outras daí. Não pensa em parar? Não, vicia. E cada vez mais gente se apaixona por essa arte feita na pele. De acordo com o Sindicato das Empresas de Tatuagem e Body Piercing do Brasil, esse mercado cresce 20% ao ano. Uma feira que acontece há 6 anos em Curitiba é uma prova disso. No início de maio, reuniu 200 tatuadores e muita gente interessada em fazer tatuagem. E olha, os profissionais garantem que dá para viver bem. Tem bastante espaço no mercado, né? Todo mundo hoje em dia quer fazer uma tatuagem. Tipo, até do pessoal de 18 anos que começou a tatuar agora, até que nem eu tenho cliente de 60, 70 anos. Então é uma coisa que
tem espaço para todo mundo. O valor mínimo cobrado gira em torno de R$ 70 para desenhos simples e pequenos. E se a ideia é fazer uma tatuagem, é importante ficar atento a questões de higiene. Você está mexendo na pele, né? Você não pode vacilar, né? Então, agulha descartável, tudo embalado corretamente, que nem vocês quiserem filmar aqui depois. É tudo embalado certinho para não ter contato da tatuagem com qualquer outra coisa, né? Máscara, luva, tudo isso influencia. E no estúdio, manter o lugar limpo mesmo, né? A vigilância tem que ir lá fazer uma inspeção e daí eles passam pra gente o que precisa também. Também é preciso tomar a decisão de forma consciente. Tem alguma tatuagem da qual você se arrepende? Tem, sempre tem, né? E dá para ficar de olho no que está na moda. Tá na moda os coraçõezinhos amarrados, os balõezinhos, os nomes, o pezinho da criança com peso, altura, né? Aquela coisa assim. Mas assim, os cachorrinhos também estão muito na moda. Assim, as pessoas fazem muito os cachorrinhos, homenageando os cachorrinhos em casa. Mas aí também tem para todos os gostos, né? Mas nem tudo é alegria no mundo da tatuagem. Muitas vezes é preciso encarar o preconceito. As pessoas olham com uma cara já de espanto, assim, já olha com uma cara, sei lá, nem vê o currículo ou o conteúdo, já julga primeiro pela aparência, assim, né? O amor pela tatuagem é maior do que qualquer tipo de... Assim, não só pela tatuagem, né? Eu sempre fui assim, eu gostei desse visual mais diferente, assim, e os outros ou a sociedade nada ia importar, assim. Então eu procurei trabalhar numa área que eu gostava e os outros são os outros, assim, deixa eles. Toda vez que eu tomo a Doc Duo, dá vontade de tomar mais. O pessoal da Adega Chablis não sabe a alegria que me deu de nos proporcionar esse momento espumante aqui. Parabéns. Outro dia foi difícil liberar o pessoal, que todo mundo queria tomar tudo que tinha no estúdio aqui. Até a banda que é gospel quer dar um golinho, sabe? Vamos fazer um... Até a banda quer tomar um golinho. E semana passada nós os brindamos, cada um deles com um espumante da Adega Chablis, da Doc Duo. Todos levaram para casa, está lá guardado agora. Ninguém aqui bebe, né? Não Parabéns. No Brasil, eu tive a oportunidade de morar na França e 3 anos, há muitos anos, e eu percebo hoje como esse mercado, né, do espumante aqui cresceu. Parabéns. É verdade. Premiados, né? Bom, mudando um pouquinho de médico para músico, né? Em vez de saco para mala, vamos de médico para músico. Você gravou 2 CDs aqui. Um é dos Beatles e o outro é Led Zeppelin, é isso? 2 estúdios consagrados. O Abbey Road Studios, na Inglaterra, né, em Londres, que é onde os Beatles fizeram praticamente todo o trabalho deles. E o Sunset Sound Studios, em Los Angeles, onde Led Zeppelin gravou 2 álbuns, né? E você gravou lá? Gravei lá, é. Essa Split Man aprontou algumas aventuras que... E como é que é essa vida dupla, de médico e músico? Pois é, isso isso é curioso. Não é aquele chocolatinho M&M, é médico e músico. Isso é curioso porque... Os meus amigos músicos, eles perguntam, poxa, como é que você é médico? E os amigos médicos perguntam, como é que você é músico? Então, eu acho que eu me sinto bem, são 2 paixões intensas na minha vida, que eu sempre, desde sempre... Sim, mas e você dá plantão no hospital, atende consultório, enfim, tem uma vida normal de médico. Pois é, isso... O médico hoje em dia tem 17 empregos, né? Exatamente. Antigamente o médico era rico, hoje é trabalhador. É trabalhador em vários, tem que correr para vários locais. Quer dizer, uma hora no consultório, outra hora na clínica, outra hora no SUS, outra hora no postinho. Faculdade, Faculdade, dou aula, cada um. enfim, né? Eu ainda faço a parte acadêmica, então... Você dá aula também? Também dou aula. Em qual faculdade? Na Evangélica. Uma bela escola. Sou formado pela Evangélica, inclusive. Então, trabalho como speaker, enfim, então às vezes trabalho ainda tem uma correria do dia a dia. Mas a música, por ser uma arte, eu me coloco numa condição de músico, quando eu estou com meus amigos músicos, enfim. Então a composição está presente aqui na entrada desse estúdio, né? Ela está o tempo todo, eu gosto mais de compor, cantar, quer dizer que você tem enfim. trabalhos autorais. São trabalhos nossos. Aí são só músicas próprias mesmo. Aí começou esse sonho de gravar. Lógico, eu não consigo fazer isso
que seria a sua pergunta, de tocar na noite, por exemplo, né? Tá, mas dia, 7 e horas, esse o nome? consultório tá Da onde começando. esse nome complicado? Split-Pole Para os Man brasileiros... é complicado, Split-Pole Man. Essa banda Split-Pole surgiu... Man. A gente teve um convite de um amigo em São Paulo para abrir isso em 2011, para abrir uma festa de um evento médico, e os Titãs iam tocar, e ele falou, poxa, vocês não querem vir abrir Lincoln, vem abrir a banda. E aí, na época não tinha uma banda cover e tal, e aí juntei Uma banda cover o quê? Beatles? Não, rock popular, rock nacional, sempre rock. E aí surgiu a banda em função disso. Mas daí, na hora de fazer lá o contrato, o papel não tinha nome. E aí precisava de um nome. E eu tenho uma brincadeira com meus filhos, hoje eles estão 18 e 20 anos, já. De quando eles eram pequenos, eles brincavam comigo e faziam um movimento de luta e falavam Split-Pole Man. E aquilo sempre foi muito gostoso para mim, ficou sonoro, e eu resolvi colocar essa brincadeira de Split-Pole Man. Aí um amigo meu inglês colocou mais um P, tipo Apple, né, Split-Pole, e ficou Split-Pole Man, e não tem nenhum significado, tem um significado carinhoso para mim, e é sonoro. Bom, para você é ótimo, duro é para quem tem que assistir Split-Pole, como é que é mesmo Split-Pole? Isso virou uma brincadeira tão divertida. Quando nós chegamos em Los Angeles, o Brian Capra, que é o meu parceiro de letra, mora em Hollywood, ele chegou com cartazes com várias escritas erradas, né, com os nomes riscados no aeroporto, né, porque ninguém sabe escrever. Então já virou uma parte mais gostosa ainda, né? Então tudo está valendo. O nosso telespectador que nos acompanha aqui já sabe que nós sempre usamos esse microfone de lapela. Mas o Lincoln está com o sorvetão, que a gente chama, que é esse microfone, porque ele vai dar uma palhinha para nós. Já que ele é músico, vamos ver se ele canta um pouquinho aí. Não sei se eles ensaiaram com a banda. Tomara que tenha ensaiado para você ser brindado com um bom espetáculo. Eu fui pego de surpresa, mas enfim. A banda também, né? O que vocês vão tocar aí da Split-Pole Man? Alguma coisinha aí. Vou ficar aqui, né? Vamos você tocar aqui. Depois no fim você vai cantar lá com eles. Something's troubling me, taking my place over. Keeping up charade don't help me here. Senseless needed to pray for all the things I cherish. No use have to say why I'm here. Olha, essa banda é muito boa. Essa música... Essa banda é ótima, senão não estava no programa Afonso Rangel. Essa banda é maravilhosa. Eu estava testando ver se eles iam fazer tudo certinho, fizeram tudo certinho, eu que entrei errado. Tá vendo, então? Mas eu adorei. Pessoal, obrigado. Aqui não somos pouca porcaria, nós somos muita porcaria, né? Caprichamos aqui. Ó. Essa banda é, para mim, um orgulho e um prazer ter Nossa, aqui. eu estou adorando. Obrigado. Toda semana a gente... Nunca tinha, acho que nem cantado, tocar piano sentado, mas cantar, mas foi uma experiência nova. Obrigado. Não, mas daqui a pouco você vai poder cantar em pé. É que a gente só quis dar uma palhinha. O rock inglês, eu acho que, né? Então, o rock britânico, eu sou de uma geração que, puxa, amava os Beatles dos Rolling Stones. Então, para nós, até a saída do Abbey Road veio um pouco daí, e de todos os músicos que estão da Split-Pole Man, né? Enfim, Ricardo Bastos, vou falar aqui o nome de todo mundo, enfim, o Emanuel Moon, né? Que é o nosso baterista, que é a melhor cozinha aí que a gente tem de rock aqui de Curitiba. Fábio Serpe, que é o guitarrista, e que também faz essa música, a gente tocou a música dele. Então nós vamos combinar o seguinte, combinar com o Reinaldo, com o nosso diretor de produção aqui, que nós vamos convidar a banda, a Split-Pole Man. Puxa, obrigado. Vamos convidar a banda para vir aí, colocamos uma banda do lado de lá, uma banda do lado de cá e fogo. Não, para mostrar, para divulgar, até porque eu não sou só paranista porque sou torcedor do Paraná. Eu sou um paranista porque eu gosto das coisas paranaenses. Nós somos um povo tímido, nós não nos mostramos para o Brasil, enfim. E como nós temos uma rede de televisão que vai para 60 e tantas cidades do estado, não custa nada a gente mostrar. Vocês não são músicos profissionais, não vivem disso, mas mostra a arte do paranaense, a arte do curitibano, enfim, eu acho isso extremamente importante. Obrigado, e isso é importante falar, porque eu me critico um pouco, e escuto com amigos também, que falam, poxa, como é que a gente tem uma banda aqui em Curitiba que gravou no Abbey Road, no Sunset Sound, e ninguém sabe? Né? Então, eu já estou contando aqui. Eu já brinquei que aqui nós temos a banda mais bonita da cidade e temos a nossa, que é a banda mais desconhecida da cidade. E isso... isso faltou. Isso aí, ótimo. A banda mais desconhecida da cidade, mas agora já não vai ser tão desconhecida. Agora já está falando aí para 60 e poucas cidades, é bem interessante. Você vai ver o que vai acontecer com você, coisa como acontece comigo. Outro dia eu fui na barbearia, todo mundo tinha visto o nosso programa. Que bacana. A nossa repórter, André, vai fazer uma reportagem essa semana, e estava procurando pessoas para dar um depoimento na rua. E aí uma mulher falou, você eu sei quem é, eu te vi na televisão essa semana. Então começa a ficar conhecido. Então vamos trazer a banda aqui, vamos mostrar a Split-Pole Man. Obrigado. Até o final do programa eu decoro
o Splippleman. Obrigado. Me conta uma coisa, voltando para o médico, né? Vamos lá. Qual é o motivo que mais se procuram no consultório? Está tendo hoje até iniciou na segunda-feira um censo aí da Sociedade Brasileira de Dermatologia sobre essa questão, que é uma questão relevante, né? Uma questão importante para saber qual é a demanda hoje da dermatologia. Queda de cabelo, acne, psoríase, vitiligo, as doenças inflamatórias, eczema nessa época do ano, a dermatite atópica nessa época do ano. Do lado, né, da doença, do lado da estética, né? Então a gente tem aí a procura cada vez mais pelos procedimentos dermatológicos estéticos, né, como a toxina botulínica, preenchedores, né, remoção de lesões suspeitas, também vai entrar na parte da oncologia cutânea, que é uma coisa que a gente trabalha bastante, né? Então, o câncer de pele é o maior, né, o câncer mais prevalente aí do homem. Então, a gente tem Curitiba, pela situação até história, como a gente teve aqui, né, falando um pouquinho antes de história aqui de toda a população nossa, enfim, então com o sol, com a pele clara, então tem muito câncer de pele. E a gente tem olha, é bem diversificado. A dermatologia é uma área muito bacana, porque eu posso atender desde criança a idoso, homem, mulher, saúde, né, ligada à beleza, saúde ligada à doença. Sim, mas, por exemplo, eu e o meu amigo José Arapoti, que sempre nos acompanha aqui, nós temos psoríase. E eu confesso para você, eu já morei em alguns países, eu já devo ter usado uns 72 cremes, mais ou menos. Todos eles eram milagrosos, todos eles iam resolver, todos os tratamentos. Já fiz mandinga, benzedeira, chá, infusão, o que você imaginar, até pressa eu já fiz. E não adianta. O que é possível fazer? Eu já sei que não tem cura. Então vamos perguntar, o que é possível fazer para amenizar o dia a dia? Porque você fica com a pele ruim, as pessoas percebem. E você fica incomodado com aquilo. Tem gente que acha que é contagioso. Nós nos conhecemos hoje, vamos falar aqui, né? Eu já lhe conhecia de nome, enfim, pela universidade, por tudo aqui do programa, mas e não foi combinada essa pergunta, mas eu trabalho muito com psoríase, é uma área de atuação. A gente participou do consenso que foi publicado em 2012 da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tive a honra de ser o revisor técnico desse consenso. E eu me sinto muito confortável em responder a sua pergunta pelo seguinte: hoje, quando o paciente com psoríase chega no nosso consultório, o dermatologista hoje, existe uma grande satisfação, porque hoje nós temos tratamentos extremamente eficazes para deixar a doença em remissão, para colocar o paciente sem doença. Não falamos curar não vai, mas vai... Essa é a mesma situação quando a pessoa tem uma pressão alta, ela vai viver com a pressão controlada, ela não vai curar daquela pressão alta, mas ela vai tomar medicamento. E hoje, para psoríase em estado moderado a grave, que é uma psoríase que compromete mais que 10% do corpo, da superfície corporal, puxa, é uma situação de conforto. Nós temos hoje 5 drogas já aprovadas, tem mais 2 drogas chegando, as drogas sistêmicas, né, drogas biológicas, que são as mais modernas, que realmente revolucionaram a vida desse paciente. E isso é muito importante, porque eu acho que quem sofre com psoríase tem uma perda, um impacto negativo na qualidade de vida brutal, que muitas vezes... Não tenho dúvida, eu sou testemunha disso. Os médicos, até a sociedade não aceita, a pele, bacana falar isso até no programa de comunicação, porque a pele é o maior órgão de comunicação. Se eu estivesse aqui hoje com uma crise de psoríase grave, provavelmente eu ia ligar para o Reinaldo, ligar para o senhor e ia falar, puxa, eu não vou poder participar do programa. Não é assim? Feio, ao passo que eu posso estar aqui com uma úlcera doendo, ninguém vai ver, né? E ninguém está vendo, eu estou aqui com uma enxaqueca, então a pele é um grande órgão de comunicação. E isso é nítido. A gente tem que cuidar desse doente de pele de uma forma melhor. E, felizmente, um dos maiores avanços que aconteceram nos últimos tempos foi justamente a então, essa semana, ainda, se ele tiver horário, já vou lá, porque... felizmente, aqui o trabalho tem uma coisa cumprida. Mas, olha aí, é isso aí, são questões e trabalho com a mão virada para baixo. Se virar para cima, aparece. Puxa, que bacana esse depoimento. Porque existe uma coisa que incomoda. E tem pessoas, não vou qualificá-las, né, aqui não é um programa de adjetivação, mas que acham que é contagioso. Daí não quer pegar na tua mão, não quer te cumprimentar, não quer não sei o quê. A gente se sente, como é que eu vou te dizer? Não digo discriminado, porque seria um exagero, mas se sente desconfortável. Afonso, o tema Eu fui um dia no médico fazer um exame de um anestesista. Eu disse, bom dia, E essas psoríases? Eu falei, essa é minha, doutora. A senhora tem também? Vai tomar banho. Ela tinha a ver com a minha psoríase, né? Existe uma questão, talvez, a dermatologia surgiu há mais de 200 anos como especialidade. E a ciência, né, veio focada na hanseníase e na sífilis. A especialidade surgiu daí. Eu não sei se em função disso, enfim, mas a gente tem a pele como a questão do contágio, essa sua fala é importantíssima, porque, infelizmente, as pessoas, quando têm uma doença de pele, elas falam, a primeira coisa que a pessoa fala é, eu peguei.
Peguei. É o medo e o contágio. E todo mundo, diante do leite de pele, não sabe que é uma doença inflamatória não contagiosa. Claro. E aí vem outra, um Não, outro e não outro contagiosa impacto. e eu gerei no meu corpo. Ninguém me passou esse troço. Não peguei no ar, não peguei É na a mão de genética ninguém. e o meio. E você tem aí a questão do... Você tem uma questão importante que é justamente a vergonha. Veja, o paciente com doença de pele grave, ele se sente envergonhado. Isso gera um impacto na qualidade de vida de uma forma tão negativa que é cumulativo com o seu ente querido, com a sua família. Claro. Vou para a praia. Uma vez eu atendi um paciente, um rapaz, que ele falou, puxa, vim lhe agradecer, foi a primeira vez que eu nadei com meus filhos. Ele não ia na piscina, entendeu? Com os filhos Não, mas pequenos. é porque tem então, gente isso que isso é uma coisa Você vai importante, no um tema clube, importante. Você vai no clube, tem gente que hoje, nossa, mas esse cara vai entrar na água, eu não posso entrar na água. Tem N situações de Imagine, constrangimento. não tem nada. Não vai Só passar. que tem gente que... Não, eu não ia adjetivar, mas eu vou. Tem gente ignorante. E quando eu digo Sim. ignorante, não é no sentido pejorativo, é no sentido de que ignora que aquilo não é contagioso e passa... Ignora o sofrimento, inclusive. Ignora o sofrimento. Eu sempre brinco com essa história. Antigamente, quando eu era garoto, disse que tomar leite com manga matava. Claro, porque alguém, algum dia, em algum lugar, tomou leite, comeu uma manga e morreu. Daí eu leite com a manga e matava. Virou 100%. Não, virou. Então é a mesma coisa. Não, esse cara que tem esse negócio aí, ele não pode entrar na piscina porque passa para os outros. Passa coisa nenhuma, mas só que você fala muito bem, a qualidade de vida da gente fica... Eu tenho um amigo que outro dia estava com sangramento no nariz. Não, estou com psoríase no nariz. Bom, deve ser, não sei, não sou médico. Existem algumas formas que podem afetar próximo da mucosa e a pessoa Pois mexe. e mexe. E coça, irrita, quer tirar a coça, e você casquinha. passa... Hidratantes. Olha, eu tenho... Se você... Eu não vou te levar, isso que não é o caso, mas eu devo ter em casa uns 10 cremes diferentes. Olha aí. E Pissorex, Pissutim, Pisso não sei o quê. Olha, o que eu tenho desse negócio, e pó, e gel com aloe vera. Olha, e lá nos Estados Unidos eles comercializam um comprimido, né? Sim. Que diz que você toma 3 comprimidos e cura. Isso não existe. Não, mas eu morava sozinho. Daí eu comprei o comprimido, fiquei com medo de tomar e ter um beriberi lá, não tem ninguém para me atender. Mas eu estico as canelas lá em casa, os caras iam saber pela polícia quando me achasse. Né? Então é melhor eu continuar com a psoríase, mas continuar vivo, péssimo. né? Isso é uma coisa que tem que ser dita também. O quê? Automedicação foi não, certo. claro, não, mas eu não fiz porque eu não fiz de medo. Isso é uma coisa que... Na realidade é assim, quem mora sozinho, né, por exemplo, eu moro sozinho aqui em Curitiba. Então o que eu fiz? Chega na minha casa, a fechadura não é com chave, é com segredo. Então meu filho tem, minha filha tem, a minha diarista tem. Quer dizer, qualquer coisinha entra lá e vê, às vezes o cara tá mal, enfim. Você nunca sabe. Quem mora sozinho tem que tomar certos cuidados cuidados, com certeza. Né, que quem mora com outras pessoas não precisa tomar esse cuidado, mas a gente, enfim. Então, primeiro, vou lá. Se você quiser curar a tua psoríase, ó, aqui não vai curar, mas vai tratar, né? O nosso querido Dr. Lincoln vai nos atender. A Luísa Brunet confessou que tinha vitiligo. Sim. Quero saber o seguinte, por que confessar? Não é crime? Uma das mulheres mais... Quem confessa é criminoso, né? Uma das mulheres mais bonitas do Brasil, né? Bonitas e mais batido. O cara também desceu o cacete, né? Pois é, isso é um fato lamentável. O vitiligo é uma doença, a gente considera uma agressão, né, de uma autoimunidade, quer dizer, você destrói o seu próprio melanócito, né? Então, é uma doença que geralmente não tem impacto nenhum, a não ser o impacto estético, visual. A gente gosta do dálmata, a gente gosta da zebra, mas parece que para o ser humano isso é muito mal aceito, né? A questão de uma pele que tem uma cor diferente, uma alteração de cor. Como foi a história do Michael Jackson, né? Enfim, que levou a extremos, né? Eu acho que ela fez um trabalho, tem uma modelo agora fazendo alguma marca de roupa que aparece com vitiligo. Ela fez uma marca, ela fez essa divulgação, na realidade, ajuda muita gente. Às vezes no consultório eu tenho pacientes jovens, porque ela descobriu muito cedo, se eu não me engano, também aos 16. Imagina o impacto disso, como foi para ela, como foi para um grande astro como Michael Jackson. Internacional. Então, isso às vezes quando a gente atende uma menina, por exemplo, que descobre vitiligo, ela não quer mais sair de casa, não quer mais, né, às vezes uma imagem na face. Então, hoje tem recurso, tem tratamento, não tem ainda tão avançados quanto os tratamentos como a psoríase, a gente comentou com ela, mas está vindo nessa linha. E a gente consegue tratar com cabines de fototerapia, né, são a ultravioleta B, que a gente chama, né, Neuroband, banda estreita, algumas medicações tópicas e consegue ajudar muita gente com isso. É uma doença que também gera... Ameniza aquela coloração clara. Consegue devolver, né, a pigmentação.
Lógico, uma situação como que a gente sabe da história do Michael Jackson, que levou até, né, ao extremo, né, imagine um astro, o paciente negro, o vitiligo aparece muito mais, então imagine todo esse impacto. Também, nós falamos agora, é um órgão de comunicação que gera um constrangimento, as pessoas acham que aquilo, a vida social vai ficando muito difícil. Né? Eu, só com uma curiosidade, nós estamos já no fim, infelizmente, eu uma ocasião estava em Brasília, trabalhando e era um domingo, eu saí do trabalho para ir para o hotel, fui a pé, era próximo, e tinha aquela feirinha ali embaixo da torre de comunicação de Brasília. E tinha um cara que vendia uma garrafada lá. Eu cheguei lá e falei, o que você vende? Ele falou, eu vendo isso aqui, cura titiligo. Você nunca mais vai ter titiligo se você tomar isso. E tinha um amigo meu, o Sérgio, que depois foi meu sócio lá nos Estados Unidos, o Sérgio estava comigo, e comprou lá a garrafada do titiligo. Passou no hotel, trouxe só ardia. Acho que aquilo era álcool puro. São os psorialenos que eles chamam, eles misturam com... bergamota, eles misturam alguma coisa assim, enganação e mandam vender tomar sol a para cor queimar. do titiligo lá, né? E aí me fez lembrar também o tempo que eu trabalhei em Angola, na África, e tinha um negócio lá que eles vendiam, que era uma madeirinha que era pau de cabinda. Diz que quem punha pau de cabinda no uísque que tomava, ficava com o troço, ficava uma fera pro resto da vida. E aí também teve um amigo meu que comprou e falou, ó, se você tomar e for bom, você me dá um golinho. Ele bebeu, ficou bêbado pra cacete e não aconteceu nada no seu porre. Então álcool puro. Esses titiligo da vida, enfim. Lincoln, muito obrigado por ter vindo. Puxa. Eu não posso deixar você ir sem receber aqui a tua toque duro, a adega Chablis. Né? Tá personalizado, claro. Obrigado. Ninguém vem aqui de graça. Receber um mimo do programa. Obrigado, né? pela gentileza. Eu que agradeço. E vamos trazer a banda Splippleman. Perfeito, além. Ó, consegui melhor lembrar do nome da banda. Em Los Angeles. Vamos trazer em breve. Eu também vou lá me consultar muito em breve. Depois eu conto aqui o resultado do titiligo, o tratamento de titiligo que o Lincoln faz lá. Gente, muito obrigado. Vamos encerrar aqui com o nosso querido médico cantor cantando. Agora você pode ficar em pé, pode cantar à vontade, o estúdio é teu. Obrigado, vamos encerrar com ele nos brindando com rock. Obrigado. Eu volto, se Deus quiser, na próxima semana com o programa Afonso Rangel aqui pela sua Top TV. Obrigado. Valeu. Now it's time to understand and me myself, instead of standing still, blogging rubbish through the night. I sleep counting problems and wake up deep into my dreams. How I